Olá, bom dia. Hoje eu vou fazer a palestra do mês, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, chamado Parábola dos Dois Fundamentos. No item 7, que eu procurei o nome, chama Parábola dos Dois Fundamentos. Vamos dar início fazendo a prece inicial. Então, Deus de infinita bondade e justiça, nós te pedimos que os bons espíritos nos envolvam de luz sobre a exposição doutrinária que realizaríamos nesse momento. Que a paz de Jesus abençoe a todos os encarnados e desencarnados que estão a ouvir esse estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, esse tema, muita gente conhece também como parábola da casa na pedra e na areia. Eu lembrei dessa parábola porque quando começou a conversar na televisão sobre as reportagens sobre a segunda onda da pandemia do Covid-19, eu observei que nós temos um problema aí, né, das pessoas, né, da prudência, né? Então eu vi que as pessoas não estão sendo prudentes, né? Pelo contrário, estão sendo insensatas. Isso me fez remeter a esse tema. E aí esse tema ele fala do fundamento, né, da casa, né, na areia ou na pedra, né? E aí também aconteceu aquele fato com aquele prédio em Betim, em Minas Gerais, que ameaçou não, começou a cair, né? Depois ele foi derrubado. Então foi foi essas coisas que fizeram com que eu fizesse a reflexão sobre esse tema. Então, como eu falei, ele não tem esse título lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas está no capítulo 18, no item 7. E é conhecido como Parábola dos Dois Fundamentos ou da casa, da casa na pedra ou na areia. Está em Mateus, no capítulo 7, no versículo de 24 a 27. Eu vou ler aqui para vocês. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não os observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, no versículo de 24 a 27, e tem também uma semelhante no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, no versículo de 46 a 49. Eu vou ler para vocês perceberem, tem pequena diferença, né? Começa assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, no versículo de 46 a 49.
Então aqui, lá no livro do José de Souza Almeida, As Parábolas, ele classifica essa parábola como condenação às aparências exteriores, né, ou às falsas aparências. A parábola de dois fundamentos, ela está no final do Sermão dos Montes, no Sermão dos Montes, do Monte, né? Essa parábola também é conhecida como parábola dos dois construtores, ou a parábola dos dois alicerces. Quando você analisa, quando você vê essa parábola, primeiro entender assim, o que é parábola, né? Parábola é uma narrativa alegórica em que Jesus se utiliza, né, dos fatos do dia a dia, né, para reportar uma revelação divina. Então aqui, se você for analisar como que eram as construções na época de Jesus, né? Aí fala assim que na época de Jesus as construções não eram fortes, né? Não existiam as construções como nós temos hoje. Então as construções eram feitas na base do barro, da palha. Então as paredes não eram fortes, né? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, ele fala, né, que os ladrões furavam as paredes, né, para adentrar as casas. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, ele fala que o telhado era frágil porque era feito com uma mistura de terra e palha. Então, para você ver que assim que na época de Jesus as construções eram bem simples, né? E aí outra coisa que a gente precisa compreender, né, é que as pessoas preferiam construir a casa algumas, né, construíam a sua casa bem longe do rio, e outras preferiam construir as casas ao lado do rio, beirando o rio, né? Mas isso tudo dependia do estilo de vida, né, de cada um. Aquele que era feito, a criação, que era muito comum na época, né, de Jesus, ter a sua criação, a sua horta, né? Então eles preferiam ficar perto de um lago, de um rio, né, para que pudesse ter a água, né, tanto para servir a casa, como para a criação, né, que favorecia a criação. Só que na época lá, né, a região tem um problema climático lá, né? Então é um período de muita seca e quando chove a chuva é intensa. Então, por isso que tinha a questão do transbordamento dos rios, né? Como fala Jesus nas parábolas, né? Mas era uma opção, né, que a pessoa tinha. Aí quando a gente percebe as construções da época, você vai ver que o padrão da construção, né, é que se recomendava que se, né, cavasse fundo. Eu andei escutando algumas palestras e aí alguns palestrantes eles preferem usar a referência de Lucas, né? No nosso Evangelho segundo o Espiritismo faz a referência ao Evangelho de Mateus. É que de Lucas tem o versículo 48 que ele fala: semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerces sobre a rocha. Então aqui ele tem essa característica de ressaltar que foi uma cava, né? Foi cavado para fazer o alicerce bem fundo, né? E assentar sobre a rocha. Né? Então, quer dizer, era uma recomendação que existia naquela época, né, de se fazer isso, mas tem sempre aquele que não dá muita importância para se fazer isso. Talvez pelo calor, né, do sol, que era abrasador, né? Então o sujeito evitava de ficar mais tempo na obra, né? Então aí, em vez de cavar, né, fazer o alicerce curto, né, ou pouco profundo, né? Eu tava pesquisando aqui para poder fazer a palestra,
para entender, né? Falar assim, por que precisa ter um alicerce tão profundo, né? Porque, como eu disse, né, eu vi a reportagem falando sobre o edifício lá em Betim, lá em Minas Gerais, que veio a ruir, né? Ameaçou cair, né? E aí depois demoliram. Então ali tem um problema claro, né, do alicerce. Ou seja, não foi assentado sobre a rocha, né, como diz aqui na parábola, né? Então, com certeza, o alicerce não foi bem assentado lá. E eu quando eu pesquisei, ele fala na engenharia, eles falam de 3 métodos para você... essa cadeira que eu estou usando, ela vai descendo, mas eles falam assim, são 3 métodos de identificação, que tipo de solo que qual... em que profundidade se encontra, né, essa rocha, né, ou para medir, para saber que tipo de terreno eu tenho para decidir qual o tipo de alicerce que eu devo usar. E aí eu lembrei que durante a presidência da Dilma, houve o desabamento de um viaduto lá em Belo Horizonte, né? Que foi por causa da falta de alicerce, né? A dimensão do alicerce foi mal calculada e o viaduto veio abaixo. A outra coisa que eu lembrei também é assim, como cada alicerce deve ser feito de acordo com o terreno onde vai ser feita a obra, eu lembrei que lá em São Paulo, lá em Santos, no litoral paulista, os edifícios com mais de 10 anos, com 15 anos, eles estavam com uma inclinação, né? Então, com o passar do tempo, né, eles começaram a inclinar, né? Ou seja, o tipo da norma, na época que foi construída, não exigia que naquele terreno tivesse que se fazer um alicerce profundo, né? Tão profundo quanto hoje em dia se faz, né? Então, os alicerces nos terrenos na orla da praia, ele deve ter uma estruturação, uma engenharia diferenciada do que um que é feito numa área onde a terra é mais compactada ou que a profundidade permita, né, que se instale numa base mais sólida. Então aqui ele fala essa reflexão, né, de que cada casa ela deve ter um alicerce de acordo com o seu terreno. Mas isso são só coisas da minha lembrança, né, porque essa inclinação dos apartamentos, dos prédios lá na Baixada Santista, até, né, uma inclinação até forte, porque mostrava que o cara soltava a bolinha na casa, no chão, aí a bolinha corria, né? Então existia a inclinação em determinados apartamentos lá, que era bem gritante. E a outra coisa que eu lembrei também é que quando eu morava em São Paulo, do lado vizinho do meu prédio, começaram a construir um novo edifício. E uma das coisas que me chamou bastante atenção foi o número de estacas, né, que eles colocavam. Vinham aqueles equipamentos lá e ficavam batendo estaca, era o dia inteiro enterrando estaca, porque em cima daquele estaqueamento aqui seria construído o prédio, né? Então eles fazem um estudo para saber qual a profundidade que deve ter esse estaqueamento. Então no prédio do meu cunhado lá na Praia Grande, por exemplo, tem tanta estaca, que o pessoal reclama, né, que na hora que vai estacionar, que tem tanta coluna naquele prédio lá, mas é porque, né, prédio na beira da praia tem esse problema, né, tem que ter muita estaca lá para poder dar sustentação ao número de andares que o prédio vai ter, né? Tanto é que hoje em dia já não se fazem mais prédio tão alto assim, né, que é para evitar esse problema. Mas vamos lá.
Vamos entender assim então essa parábola. Como fala que é uma parábola, a parábola ela tem um significado, né? Então os elementos da parábola eles têm um significado. Então aqui na parábola eu itemizei aqui, por exemplo, o 1, né? Só há dois tipos de construtores, né? Ou seja, dois tipos de humanidade, os prudentes e os insensatos, né? Não há uma terceira, uma terceira opção. Ou pertencemos ao grupo dos tolos ou ao grupo dos sábios. Ou somos ímpios ou somos justos. Então nós temos só esses dois lados, né? Ou nós somos prudentes ou somos insensatos. Então vamos entender a parábola e nos colocarmos dentro da parábola para entender assim, o que Jesus está falando, como é que eu sou. O edifício, a casa, né? Edificou a casa, edificar o caráter humano, o espírito. Então, quando fala lá edificou uma casa, né? É edificar o caráter humano, né? Como que é no processo de reencarnação, né? Como é que o espírito vai ser? Então, o espírito ele já vem de outras vidas, né? Ele apenas manifesta o que ele é. Então, aqui no processo reencarnatório, ele só pode melhorar. O figurativo do alicerce é estas minhas palavras, né? Então, o alicerce ele é a ação, está nessa frase, estas minhas palavras. Não se refere apenas ao sermão do monte, mas todas as palavras em bases sólidas de Jesus, o seu evangelho. Então, aqui quando fala de alicerce, é o evangelho de Jesus. Então, o sentido figurado da parábola, ele fala de alicerce, né, como alicerce para construir a casa. Mas aqui o sentido figurado do alicerce é a palavra de Jesus, né? Aquele que ouve a minha palavra, né? Então, por isso que é o alicerce. A rocha, né? A rocha, o significado espiritual da parábola é o próprio Jesus Cristo. Jesus é a rocha, né? A igreja do Cristo foi edificada na rocha. A chuva, a enchente que transbordaram os rios e os ventos representam as dificuldades, as intempéries que assolam a existência humana, sobretudo quando o indivíduo se dispõe a melhorar. São as ilusões da matéria, as provas, as expiações para o espírito e os desafios da vida. Então aqui é o processo reencarnatório, né? No nosso mundo de expiação e provas, né? Nós vamos estar sujeitos às chuvas, né? Às tempestades, né? E aí as intempéries, né? Então isso são tudo para a condição humana, né? Para ver o quanto que a gente suporta as dificuldades, né, que nós vamos passar nesse mundo aqui. Depois e por último a ruína, que ele fala no final, né, da ruína. A ruína são as consequências da lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Então aqui a mensagem principal da parábola é: o construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida. Jesus também deixa claro que praticar o evangelho, ao invés de apenas ser um ouvinte, diferencia o prudente de insensato. Então, uma coisa é a gente ouvir, a outra coisa é a gente colocar em prática o evangelho de Jesus. É isso que diferencia o prudente do insensato. Então, se a gente ouve e coloca em prática, nós passamos a ser prudentes. Agora, aquele que somente ouve o evangelho de Jesus e não pratica, então, esse é insensato. O homem prudente
que edificou a sua casa sobre rocha coloca em prática as palavras de Jesus. E a morte não tem mais domínio sobre ele, pois que vivencia a doutrina de Jesus. Aqui entra a questão da morte, né? Porque depois ele fala assim: o homem insensato que edificou sua casa sobre a areia cairá ao primeiro contratempo da vida e está sob o domínio da morte. Por que ele fala da morte? Porque ali ele fala da ruína, né? Da consequência de lei de causa e efeito. Então, mesmo nós encarnados, nós podemos errar, né? E continuarmos aqui mortos. Né? Nós somos mortos numa terra de mortos, né? E aí a Bíblia diz assim, ó, que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. O salário do pecado é a morte. Assim, aquele que não peca tem a vida. E o que peca está morto. Como nós estamos num mundo de expiação e provas, nós somos espíritos imperfeitos, nós ainda vivemos em constante pecado. Então nós estamos mortos, por isso que é um mundo de mortos, né? Recheados de mortos. E como é que eu tenho a vida? Né? Quando eu deixo de pecar. Né? E aí, quando eu passo a ser um espírito prudente. O pecador, estando morto, é ressuscitado para a vida. Então não é porque eu estou no mundo da expiação e provas, morto para a vida espiritual, né, que eu não posso ser ressuscitado. É por isso que lá em João, Jesus diz assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, no versículo 25, ele fala assim. E também Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em João capítulo 14, no versículo 6. Então você vê assim, ó, o caminho, né, para a nossa salvação é o Evangelho de Jesus. Eu queria encerrar essa minha preleção aqui com uma citação lá do livro Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati, né, que ele fala sobre esse tema aqui. Ele fala assim, ó, com o espírito fortificado pelo conhecimento que possuímos das leis divinas, facilmente triunfaremos das vicissitudes terrenas e edificaremos nossas vidas em bases sólidas, que não poderão ser abaladas pelas ilusões da terra. Então, como eu falei, a minha reflexão sobre esse tema começou quando eu vi as notícias sobre a segunda onda do Covid. E aí, eu, como sou do grupo de risco, eu estou ainda em isolamento social, né? E aí, o isolamento social também é uma forma de amar ao próximo, né? Então a gente coloca, se eu não vou transmitir o Covid ou pegar o Covid e sair distribuindo por aí, eu faço isso, me preservo aqui no distanciamento social para poder preservar todos aqueles a quem eu amo. Então é assim que eu penso, né? Então serve de reflexão. Então sugiro, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, no item 7, que consta lá o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, no versículo de 24 a 27, para a sua reflexão. Queria fazer as vibrações, né? E agora, no momento, vamos fazer as nossas vibrações. Doamos o que nós temos de melhor aos nossos irmãos. Vamos doar harmonia e paz para toda a humanidade. Serenidade na implantação do Evangelho em todos os lares. Esperança para os corações que se encontram em aflições. Saúde e cura para todos os enfermos do corpo e da alma. Perdão e concórdia para os espíritos endurecidos. Vou deixar a prece final. Deus Todo-Poderoso, de infinita misericórdia,
Nós agradecemos pela oportunidade da divulgação do Evangelho de Jesus, nos fazer sentir fortalecidos na prática do bem, pela paz e o amor que nos envolvem agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos.